Bom, então vamos lá falar de levantamento papiloscópico. Então, a gente tem evidência de impressão. Na verdade, o edital de vocês fala em levantamento papiloscópico. Mas a gente tem impressão num sentido mais amplo, eu achei melhor botar toda ela. Que é a impressão que pode ser de uma ferramenta que usou para um arrombamento, por exemplo, pode ser de uma pegada, pode ser da impressão digital, pode ser marca de tiro, pode ser trilha de pneu, marca de mordida, pode ser impressão de qualquer objeto que venha trazer uma resposta, uma solução forense. Então, tudo isso aqui é válido, né? Uma marca de frenagem, que é feita porque o veículo vinha em movimento e aí ele verificou um obstáculo qualquer à frente dele, então o cara pisou no freio bruscamente. Como ele vai travando o pneu, a borracha vai ficando por deposição no piso e vai ficando o desenho da frenagem, que é importante para os locais de análise de acidente de trânsito. Pode ser marca de projétil, que vai me dizer, por exemplo, a trajetória daquele projétil, como ele atingiu aquele veículo ou aquele móvel. Pode ser a pegada, pode ser a impressão digital, pode ser marca de dente, né? Muito envolvida a marca de dente com crime sexual. Então, como a gente já tinha falado lá no princípio da individualidade, não existe nada totalmente igual. Pode ser feito, como eu falei mais cedo, pela mesma fábrica, no mesmo lote, o mesmo tipo de ferramenta, que tanto ela vai ter pequenos defeitos da fabricação, como ela vai ter imperfeições relacionadas ao uso. Então, eu vou conseguir individualizar aquela ferramenta. E aí, a gente tem que fazer o levantamento dessa impressão, seja ela papilar, seja ela de ferramenta, para análise. Como eu posso fazer esse levantamento? Posso fotografar. A fotografia, na verdade, é sempre muito bem-vinda, mesmo que eu use um outro método, é legal que eu fotografe primeiro, para depois usar um outro método, mas eu posso fotografar, eu posso moldar, porque eu posso ter impressão positiva ou negativa. Positiva é só a mancha. A negativa é que está em relevo, uma pegada na lama, por exemplo, que ficou lá o relevozinho do solado do sapato. E aí eu posso moldar aquilo com gesso, com aquelas massas todas de dentista são todas usadas também a gente pela forense, ou, se eu puder, preferencialmente eu arrecado o objeto, mando o objeto para o laboratório, que lá no laboratório ele vai ser melhor analisado, né? Analisado com mais calma, com mais cuidado. E aí, quando é que a impressão da ferramenta me interessa? Deixa eu voltar aqui para não ficar em cima. Um arrombamento, por exemplo, um rompimento de obstáculo. Eu vou moldar a marca da ferramenta nesta porta, porque depois, quando encontra-se uma ferramenta, um pé de cabra que é suspeito de ter provocado aquele rompimento de obstáculo, eu vou verificar a marca deixada por aquele instrumento questionado para saber se padrão, perdão, né, que foi apreendido, para saber se ele é igual ao questionado, que é aquela marca que eu encontrei lá no local do crime. A mesma coisa, lá na pegada, eu vou fazer aqui, ó, isso que é a marca negativa, que tem aí o relevo, e eu vou fazer, então, um molde dela para análise. Então, a gente usa gesso, como está mostrando aí na foto, a gente usa alginato, que é um material de dentista, para fazer molde de dentista, todos aqueles materiais de dentista são usados. Então, o que vai fazer sempre? Primeiro, fotografa, né? A fotografia sempre é bem-vinda para perpetuar. Toda fotografia forense é legal que a gente use uma escala fotográfica para saber o tamanho, como está sendo mostrada aqui nessa figura da esquerda. E aí eu vou fazer a revelação, moldando. Eu tenho adesivos com levantamento eletrostático para pegada, assim como eu tenho tape adesivo para impressão digital, e eu posso fundir, ó, como essa marca aqui, e aí eu vou ter um molde sólido que eu vou levar para o laboratório para comparar com um suspeito amanhã. Detalhe importante, isso é muito importante, não é só o desenho do solado, não, como o leigo pensa, não. Pode ser, sei lá, um tênis Nike,
e do suspeito, e um outro tênis Nike de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Todos os dois são Nike, têm o mesmo desenho solado. Mas, como eu falei, o instrumento vai sendo individualizado. Aquela pessoa tem uma maneira de pisar, então ela vai gastar mais o calçado num lado do que no outro. Tem uma pedra que ela pisou na vida que vai deixar que tem um risco, um defeitozinho no solado. Tudo isso vai ser usado para comparar. A papiloscopia é análise de papila, como eu falei para vocês mais cedo. Pode ser dígito, né, ponta de dedo, pode ser palma da mão, pode ser a planta dos pés, e ela vai ser utilizada tanto em local de crime, aqui no Rio, a gente já trabalha, eu sou da época que eu, perito, como é em vários estados, fazia levantamento papiloscópico em local de crime. Eu acredito que lá no Rio Grande do Norte deva ser assim, já que pediram levantamento papiloscópico na prova. Hoje, aqui no Rio, quem faz é o papiloscopista. Então, a gente examina o local. Tem impressão boa? Examinei, vi que tem impressão boa, aviso o delegado para ele pedir o PAP para ir lá coletar. Ou o PAP aqui também trabalha no necrotério. Chega um cadáver que não está identificado, o papiloscopista coleta a impressão digital para tentar identificá-lo papiloscopicamente falando, né, por um sistema informatizado que a gente tem. Se o cadáver estiver fresco, se o cadáver estiver já putrefeito, perdeu o jeito de fazer papiloscopia? Não. Pode fazer com essa técnica que eu mostrei aí, que chama enluvamento. O que não tem cargo de papilo no Rio Grande do Norte, eu nem sabia. Então, é o perito mesmo que faz a coleta lá no Rio Grande do Norte, com certeza. Bom saber que eu nem sabia que não tinha. Então, lá é o perito mesmo que faz. Mas é tranquilo, eu sou da época que a gente não tinha aqui, papilo tinha, mas ele não ia ao local de crime. Então, a gente que fazia. Então, perito velho, igual a mim, dinossauro, todos sabem fazer levantamento. A molecada nova não, que quem entrou há pouco tempo já é o papilo que faz. Mas lá no necrotério, se o cadáver estiver putrefeito, faz a técnica do enluvamento, que eu estou mostrando aí. Eles trabalham aquela pele, tira a pele do dedo da vítima, trabalha aquela pele, veste, não como aí, né, como está na mão direto, com uma luvinha bonitinho, calça a pele do dedo do cadáver e coleta aquela impressão. É uma técnica existente em papiloscopia. A identificação pode ser identificação civil, que todo mundo normalmente é identificado civilmente, né? Ou todo mundo, ou deveria ser, e tem identificação criminal. Por lei, a identificação criminal só é feita se a pessoa não tem identidade. A pessoa foi presa, ela não tem identidade, como a gente chama, toca piano, né? Identifica, coleta a impressão dela lá. Tem identidade, não há necessidade, porque ela já está identificada civilmente, eu vou usar. Detalhe importante que tem que estar na cabeça de vocês. Identificação é diferente de reconhecimento. Reconhecimento auxilia, mas não é o que a gente chama método primário. Método primário identifica quase que indubitavelmente a pessoa. Quais são os métodos primários de identificação? Papiloscopia, que é diferente, inclusive, olha que legal, a papiloscopia, a digital, é diferente, inclusive, no gêmeo univitelino. O DNA não é. O DNA do gêmeo univitelino é igual, são os clones naturais. Se acusar 2 irmãos gêmeos univitelinos de ser pai da criança, o juiz manda dividir a pensão, que não dá biologicamente para saber quem é quem. Agora, a impressão digital do gêmeo univitelino é diferente, ela se forma lá no 6º mês de vida intrauterina e é individual. Então, papiloscopia é um excelente método de identificação. Genética, excelente método de identificação, que chama de método primário. E odonto, pela comparação da arcada dentária. Não pense que o dentista é adivinho, não. Que o dentista olhou lá os dentes do cadáver, é o fulano. Não, que é tudo comparação de amostra. Essa pessoa tem que ter um dentista em vida, tem que ter um odontograma desse dentista que ela tinha em vida, aí o odontologista compara o odontograma dela com a arcada que ele tem lá naquele cadáver para identificar aquela pessoa. Isso é método primário. Método, reconheceu porque tinha uma tatuagem no mesmo lugar, uma cicatriz. Isso é reconhecimento, porque é passível de erro. Método bom de identificação tem que ter unicidade, único só a pessoa tem. Tem que ser perene, durar para sempre, amém. Tem que ser imutável durante toda a vida. Ah, Janira, eu tenho que tirar identidade de tempo em tempo porque a minha impressão some. Tem pessoas que têm
reações alérgicas que apagam a impressão, mas ela volta. E quando ela volta do mesmo jeitinho. Por isso que a pessoa coleta várias amostras, porque ela tem todas as fases, já assumiu esse pedaço, no outro está aparecendo, no outro sumiu, no outro está aparecendo, da vida dela inteira. É imutável a impressão. Tem que ser prático, por exemplo, cada um tem um desenho de íris. Tanto que você vê em filme de ficção que o cara bota lá a íris para fazer a leitura e consegue entrar naquele lugar. Mas não é prático, não é classificável, como está embaixo. Cada um tem um desenho diferente. Como é que eu vou arquivar isso? Não tem como. A impressão digital a gente passa em cima de 4 tipos básicos: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. E não eu consigo arquivar facilmente. Então, essas são as características que fazem um bom método de identificação. Então, a gente tem as identificações que, na verdade, não é identificação, chama de identificação judiciária, mas é mais reconhecimento, que são fotografias sinalépticas, reconstituição de rosto por programas de computador, métodos de medida, como a bertillonagem. Agora, tem identificação médico-legal, né? Que identifica pela genética, pela arcada dentária e, obviamente, pela impressão digital. E aí a gente tem impressão latente, aquela que está lá, eu não consigo ver. Decalcada, que está em relevo, numa massa de vidraceiro, por exemplo. Ou melhor, perdão, moldada, que está numa massa de vidraceiro, fez um molde da impressão. E decalcada é que com a mão suja ou com a mão molhada de sangue, tocou em algum lugar, ficou o decalque, a mancha daquela impressão. Eu tenho que revelar, se ela estiver latente, torná-la visível. Depois eu tenho que levantar. O que é o levantamento? Ou é fisicamente, eu levo o objeto para o laboratório, então estou levantando aquela impressão. Uso um tape, que é uma fita adesiva, que eu vou colar naquela impressão e a impressão sai no tape, eu vou estar levantando fisicamente. Ou eu vou fazer o levantamento fotográfico, vou tirar uma boa foto daquela impressão de forma que eu possa analisar. E a gente tem um sistema automatizado de impressão digital. Hoje, a impressão digital, aqui no Rio, pelo menos, hoje o Detran que faz, você coleta a tua impressão digital no computador, isso vai para um banco de dados, e aí, hoje, o papiloscopista achou uma impressão digital no local de crime, ele escaneia aquela impressão, joga no sistema, que é o sistema EIFES, né? O sistema compara com o que tem no banco de dados e separa as possíveis. O trabalho não é todo feito automático pelo computador, não. Mas dentre as possíveis, que diminui bastante o universo, aí sim, o papiloscopista senta lá no micro e compara uma a uma para individualizar aquela impressão. Esse sistema de impressão que a gente usa aqui é o sistema Vucetich, é do argentino, que é baseado no delta, que é o encontro de uma linha nuclear, uma linha marginal e uma linha basilar. É esse Yzinho aqui. Se tem ou se não tem delta, e se tem. Se está à direita, se está à esquerda, se está nos dois lados. O arco não tem deltas, é uma linha atrás da outra, como se fosse assim, uma montanhazinha atrás da outra. Não tem encontro de linha basilar, nuclear e marginal. É representado, não acho que isso cai para vocês a fórmula, tá? Mas é por letra no polegar, então arco por A, e número 1 nos demais dedos. Presilha interna e externa, mole, ó. Presilha externa, o delta está à esquerda de quem observa. Presilha interna, o delta está à direita. Esse delta está aqui, ó, à direita. Portanto, uma presilha interna. E no polegar, 2 nos demais dedos. Presilha externa, delta aqui, ó, à esquerda. E no polegar, 3 nos demais dedos. E verticilo, essa aqui não tá boa esse desenho, mas ela tem um delta aqui e o outro tá aqui assim, ó. Ele tem uma mancha em cima. 2 deltas de verticilo. É aquela que faz tipo um rodamuinho. Aquela que é o verticilo. E tem esse macete aqui, ó, pra gente gravar a numeração e a letra. Veia, 4, 3, 2, 1, de trás para frente. Verticilo é 4, presilha externa 3, presilha interna 2 e arco 1. Tá mostrando aqui, vamos ver se vocês reconhecem. Essa aqui é o arco, eu acho, Janira, é um arco. Não tem deltas, uma linha em cima da outra. Essa aqui, ó, do rodamuinho, faz um delta de um lado e o delta do outro, é o verticilo. Essa tem um delta aqui
à direita, presilha interna. E essa tem um delta aqui à esquerda, presilha externa. Detalhe importante. O que diferencia uma impressão digital da outra não é esse desenho básico. Eu posso ter 10 arcos, você também. Nem por isso a minha impressão é igual à sua. O que vai diferenciar uma impressão da outra são micropontos, que tem, eu botei alguns exemplos aqui, mas tem inúmeros desenhos. Tridente, bifurcação, encerro, que é esse aqui, ó, que é uma linha, uma bolinha, outra linha. Grupo de pontos, ponto e linha, traço, ilhota, que é uma ilha perdida, cortada, que é essa que está aqui. Cada um tem um nome. O cara, para positivar uma impressão, a gente tem o que a gente chama de regra dos 12. Ele tem que achar 12 pontos comuns, ou seja, o mesmo microdesenho na mesma região do dedo. Se ele acha 12 pontos comuns, ele positiva que aquela impressão da amostra questionada é igual à impressão da amostra padrão. Então, ele positiva. Pós-reveladores, né? Tem pós de tudo que é cor. Tem pó fluorescente para eu usar em lugar colorido, tem pó preto, tem pó branco, tem pó laranja, tem pó verde. Esse é o pó revelador comum, que é horrível. O pó preto, por exemplo, comum é grafite, faz uma sujeirada danada. E tem o pó magnético, esse eu gosto muito. É um pó imantado, a gente tem uma caneta também imantada. Então, quando a haste da caneta com ímã está próximo ao pó, o pó agarra na caneta, como está mostrando aqui. Quando eu puxo a haste, separo o ímã do pó, o pó cai na minha impressão. E eu vou tirando o excesso, dá uma impressão lindíssima. Eu faço aqui com os alunos aqui. E tem os produtos químicos. Por exemplo, a ninidrina, essa é uma ninidrina, usada para impressão em papel. Os produtos químicos são bem-vindos, mas muitos deles são cancerígenos. A ninidrina, por exemplo, é altamente cancerígena. Então, não é aconselhada de usar em local de crime. É melhor para usar no laboratório, dentro de uma capela, para você não estar respirando aquele produto, porque ele é altamente cancerígeno, mas dá impressão lindíssima em papel. Eu já matei um caso com impressão em papel. O cara, com papel na mão, chamou a vítima no portão, quando a vítima veio, largou o papel e entupiu o cara de tiro. A família não tinha pego no papel, eu peguei o papel, levantei as impressões por ninidrina e conseguiu dar match com um suspeito e o cara foi condenado. Então, os produtos químicos são muito bem-vindos. Como é que eu vou levantar? Passo o pó revelador, revelou. Está nítido, eu estou vendo a impressão, eu vou usar fotografia sempre em primeiro lugar, fotografia com o maior cuidado, com vários ângulos, com uma luz adequada, num tripé para não tremer. E aí eu vou levantar, que é um tape. A gente, na minha época, que não se comprava nada forense, eu usava fita adesiva, daquelas fitas largas, levantava com aquilo e colava em lâmina de vidro de microscópio para preservar aquela impressão até eu chegar no laboratório para examiná-la. Mas hoje a gente tem levantador de borracha, tem coisas belíssimas vendidas, comercializadas aí. E a gente tem os cartões, que eu tenho cartão com fundo diferente. Cartão com fundo preto, para eu botar uma impressão que eu coletei com pó branco. Cartão de fundo branco, para eu botar uma impressão que eu coletei com pó branco para fazer o contraste e a gente conseguir ler e achar aqueles 12 pontos característicos. Então, vamos fazer aí as questões.